Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais um pós-jogo do Coringão aqui no nosso humilde canal. Corinthians 3, Mirassol 0. Jogo válido aí pela 27ª rodada do Brasileirão 2025. Nesse vídeo falar um pouquinho aí do resultado, vou comentar sobre o jogo, vou comentar desempenho, vou dar as notas apenas para os jogadores dessa vez, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá então para mais um pós-jogo, né? Bom, para esse pós-jogo em específico, para esse jogo em específico contra o Mirassol, em virtude das circunstâncias que foi apresentado para esse jogo, o que foi bem curioso, que eu vou falar à medida que o vídeo vai passando, né? Eu sempre costumo começar um pós-jogo pelo resultado e tal, mas dessa vez eu vou começar com a escalação, porque para esse jogo contra o Mirassol eu preciso meio que alinhar o resultado e o desempenho, porque vocês vão entendendo o que eu vou fazer, tá? Vocês vão entendendo o que eu vou fazer. Então, diferentemente de outros vídeos de pós-jogo, dessa vez eu vou começar com a escalação, né? O Corinthians foi escalado então com Hugo Souza no gol. Aí o time voltou a jogar com 4 defensores, ali com Mateuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Choca, quem diria que ele fosse ser melhor que o Kaká, né? E Matheus Bidu, fazendo o quarteto defensivo. Aí com outro quarteto no meio campo, voltando ao 4-4-2 losango, tivemos ali o Ranieri, Martinez, Maicon e Breno Bidon. Mais uma vez o Breno Bidon fazendo a função do carro, né, cara? Na ausência do carro, obviamente. No ataque, Guinegão e Yuri Alberto. Time escalado pelo técnico Lucas Silvestre. Pois é, né? O Dorival foi expulso no último jogo contra o Internacional. Ele já tinha tomado cartão amarelo, que já deixaria de fora desse jogo de qualquer jeito. Mas acabou que, depois daquela confusão do pênalti e tal, o Dorival foi expulso. E acabou que o Lucas Silvestre, o auxiliar e filho do Dorival, foi então para esse jogo para comandar o time do Corinthians, né? E deu sorte, né? Deu sorte aí o nosso queridíssimo Lucas Silvestre, o Dorivalzinho, né? Ai, ai. Ou seria Dorival Júnior? Enfim. Enfim, né? Enfim. Uma escalação, cara, é basicamente isso, cara. Basicamente isso. É aquela escalação, digamos... É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Esse time do Corinthians, né, cara? O goleiro, o Hugo Souza, né, cara? A defesa. Esse é o melhor sistema defensivo hoje do Corinthians. O Mateuzinho e o Bidu nas laterais, obviamente. A dupla de zaga, o Gustavo Henrique e o Choca, que é hoje a melhor dupla de zaga do Corinthians. Aí no meio campo, na ausência ali do Gal, do Carreiro e etc. É basicamente isso que o Dorival tem pra hoje, né, cara? Uma vez que o Dorival, que hoje não foi não comandou o Corinthians, hoje não, idiotas, tá gravando o vídeo no dia seguinte. Ontem, o Dorival não comandou o time no Corinthians, mas na ausência ali do Garro, o jogador que... O Corinthians não tem um jogador de criação, não tem aquele meia de criação, um 10 ali no banco de reservas. Então, meio que o Dorival, que dessa vez não foi o Dorival, tem que basicamente pegar um jogador mais próximo ali, mais ou menos, e improvisar, que é o caso do Breno Bidon, que até que vem fazendo um papel até ok ali na função do Garro. E até aí os volantes meia centrais ali, mais ou menos, o Ranieri, Martinez e Maicon são os que temos pra hoje, né? E a dupla de ataque, Guinegão e Yuri Alberto, melhor dupla de ataque hoje, né, cara? Hoje, atualmente, o Memphis tá voltando agora de lesão. Inclusive, vou falar do Memphis depois, né? É basicamente isso, né, cara? Basicamente isso, a escalação aí do Dorival, que não foi o Dorival, né? Foi o Lucas Silvestre, filho dele, e auxiliar. Basicamente isso, cara. Basicamente isso que eu tenho pra falar de escalação. Não tem muito o que dizer, né? Não tem muito o que ser feito, pra falar a verdade. Agora sim, né? Vamos falar então de resultado e desempenho ao mesmo tempo. Cara, por que eu tô fazendo isso de emendar resultado e desempenho e falar dos dois ao mesmo tempo? Porque, cara, vou falar um negócio pra vocês, viu? Esse jogo, Corinthians 3, Mirassol 0, foi o curioso caso de um time que, há pouco tempo atrás, perdeu por lanterna, pro último colocado do campeonato, para depois de, sei lá, 10, 15 dias ali mais ou menos, jogar contra o time sensação do campeonato, o time que tá bem no campeonato, tá no G6 na tabela de classificação.
O Corinthians simplesmente jogou menos bola que o time do Mirassol, já emendando ali desempenho. O Corinthians jogou menos bola que o Mirassol. Mesmo assim, o Corinthians com 3 bolas na direção do gol, as 3 entraram e conseguiu 3-0. O curioso caso do time que ganha de 3-0 contra o time sensação no campeonato, você jogando menos bola que o adversário. Curioso, né, cara? Bem verdade que... Já vou até abrir logo o site aqui da Fast Score, né, cara? Já pra analisar os números desse jogo. Vamos lá, né? Em relação a posse de bola, por exemplo, o Mirassol teve muito mais posse do que o time do Corinthians. O Mirassol teve, então, 64% de posse de bola contra 36% do Corinthians, ou seja, muito acima do Corinthians. Finalizações gerais, o Mirassol finalizou 21 vezes. Pois é, né? O Corinthians tomou 21 finalizações do Mirassol no geral, contra 10 do Corinthians, ou seja, o Mirassol teve muito mais finalizações que o Corinthians. Só que, cara, em relação a chutes no alvo, chute na direção do gol, chute no gol, o Corinthians acertou. O Corinthians chutou na direção do gol 3 vezes, as 3 entraram, curiosamente, contra... Cara, aqui no Fast Score tá faltando uma finalização na direção do gol, mas, cara, eu sei lá de onde que os caras tiram essa finalização no gol, viu? Sei lá, velho, porque eu não vi o Mirassol nenhuma vez no gol, cara. Pra mim, todas as finalizações do Mirassol ou foram travadas pela marcação do Corinthians, ou foram pra fora, ou alguma coisa, cara. Eu não sei de onde que os caras aqui viram essa finalização no gol do Mirassol, né, cara? Mas aqui tá contando uma finalização na direção do gol do time do Mirassol, não sei de onde. Mas ainda assim, cara, o Corinthians chutou 3 vezes na direção do gol, acertou as 3. Eficiência, né, cara? Seria eficiência ou seria uma dose de sorte? Eu vou ficar com eficiência, vai. Hoje eu vou ser legal e vou ficar com eficiência. Vou ficar com a palavrinha eficiência, beleza? Chances claras, aqui aponta 4 chances claras do Corinthians contra uma do Mirassol. Mas, cara, no geral, o Mirassol jogou mais que o Corinthians, cara. O Mirassol, apesar de ter tomado 3-0, jogou mais bola que o time do Corinthians durante grande parte do jogo, ou até o jogo todo, podemos dizer assim, né? E, por exemplo, cara, até sair o primeiro gol do Corinthians, o Mirassol tava abafando, meio que tava sufocando o time do Corinthians ali no campo de ataque. Mas acabou que sai o gol do Corinthians no jogo meio que... O Mirassol ainda continua jogando melhor, o Mirassol continua sendo superior, só que o Corinthians ele meio que, sabe, conseguiu suportar um pouco mais, sabe? Mas ainda assim o Mirassol jogou mais bola, ainda assim o Mirassol jogou muito mais do que o Corinthians, né? E o resultado, 3-0 mentiroso. Não mentiroso, mas o Corinthians foi eficiente e tinha seus méritos por ter sido eficiente, mas ainda assim, cara, um 3-0 meio mentiroso por um lado, né, cara? Por um lado, o Corinthians foi eficiente, por outro lado, foi um 3-0 mentiroso, né? Mas, enfim, né? Pelo menos o Corinthians foi eficiente, né? Jogou menos bola? Jogou, mas foi eficiente. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. E é isso aí, né, cara? Falei então aí de escalação, que não tem muito o que ser dito, né? Eu até enchi linguiça, mas enfim. Fala então de resultado e de desempenho ao mesmo tempo, em virtude das circunstâncias que esse jogo apresentou. Vamos falar do jogo então, né? Vamos então aos momentos aí da partida, né? Pelo menos os momentos que eu registrei aqui, né? Se por acaso deixar passar alguma coisa, comenta aqui embaixo, tá? E... vou ver um pouquinho. Antes de falar do jogo, vou comentar um pouquinho sobre a tabela, né, cara? Cara, em relação à tabela, nesse momento, o Corinthians com esse resultado foi para a 10ª colocação com 33 pontos. O Mirassol, com esse resultado, por enquanto, é 5º colocado com 43. Ou seja, o Mirassol tá acima do Corinthians na tabela e tá lá no G6. E, cara, pelo que já deu pra perceber, o campeonato do Corinthians tende a não fugir muito disso, cara. É basicamente isso, é um campeonato ali de meio de tabela, onde uma hora você perde por lanterna do campeonato, outra hora você mete 3-0 no time sensação do campeonato. E é basicamente isso, cara. Basicamente esse o campeonato aí do Corinthians, o campeonato medíocre, literalmente, né, cara? Ali de meio de tabela e uma campanha nada demais. Uma campanha nada demais. Tem um momento ali que o Corinthians, de repente, começou a se aproximar um pouquinho mais da parte de baixo, mas já tá ali no meio da tabela, ali na meiuca, vamos dizer assim, né?
E é basicamente isso, cara. Basicamente isso. Não tem muito o que falar sobre esse Campeonato Brasileiro do Corinthians, até porque é um campeonato medíocre. Agora sim, vou falar dos momentos então aí do jogo. Vou falar então do jogo. Começando então aí com o primeiro tempo, onde aos 7 minutos, a primeira finalização do Corinthians no jogo, né? Um chute travado aí do Guinegão. E aos 12 minutos, vamos lá, né? Aos 12 minutos, a jogada começa com um chute travado do Mateuzinho em cima do Roberto, por sinal, né? A bola sobrou o Matheus Bidu pelo lado esquerdo, ele foi cruzar a bola na área e nesse cruzamento, pênalti pro Corinthians. Pênalti para o Corinthians, onde o Reinaldo o Roberto ia finalizando para provavelmente fazer o gol, né? Mas acabou que o Reinaldo meio que atrapalha o Roberto de chegar finalizando e mandando a bola pro gol. E, cara, no primeiro momento eu fiquei analisando para ver onde que o árbitro tinha visto esse pênalti, mas depois eu vi que o Reinaldo claramente atrapalha o Roberto de progredir e provavelmente fazer o gol. E pênalti, cara. Pênalti, não tem muito o que dizer. Uma vez que você atrapalha o seu adversário de progredir, uma vez que você não vai para disputa de bola, você vai só no adversário para atrapalhar com que ele progrida e faça o gol, uma vez que ele estava debaixo do gol, é pênalti. É pênalti, não tem muito o que dizer. Nesse pênalti, aos 18 minutos, ou seja, 6 minutos depois, porque o VAR ficou... É a demora de sempre, né, cara? Do VAR checar, analisar, blá. Nesse pênalti, aos 18 minutos, gol do Corinthians. Maicon. Pelo menos pra isso o Maicon serve, né, cara? Maicon, que por sinal tem um bom problema, também tem pênalti aí, velho. No primeiro momento aí, eu fiquei esperando, de repente, será que o Roberto vai bater o pênalti? Mas não, cara. Dessa vez foi o Maicon que cobrou o pênalti aí pro Corinthians. Uma cobrança perfeita, impecável ali do Maicon, onde ele bateu no canto esquerdo, no cantinho, sem a menor chance de defesa pro Ato, que até acertou o canto, mas não conseguiu defender. Para fazer, então, 1-0 para o Corinthians aos 18 minutos, então, da primeira etapa, né? 19 minutos, bola bate na área, quase sai gol do Corinthians. Aos 24, contra-ataque para o Corinthians. O Roberto abre o jogo, Matheus Bidu cruza a bola do Breno Bidon foi tentar chute de primeira e sei lá o que ele foi fazer com aquela bola. O Breno Bidon espirrou o taco, ele deu um toco na bola e coisa horrorosa, Breno Bidon, caramba. Aos 46 minutos, ou seja, bem depois desse nosso aí do esquisito do Breno Bidon, para dizer o mínimo, né? Uma cobrança de falta ali na entrada da área, o Mateuzinho bate a bola para fora. E aos 52, fim então de primeiro tempo, Corinthians 1, Mirassol 0. Vem então o segundo tempo, onde aos 4 minutos, bola saindo ali pelo lado direito, o Matis dominou e foi finalizando, acabou sendo travado. Aos 9 minutos, sai o primeiro cartão amarelo pro Corinthians no jogo, cartão amarelo pro João Pedro Choca, por conta de uma falta meio tosca que ele fez em cima do jogador do Mirassol, mas enfim, né? Aos 12, Hugo Souza toma o cartão amarelo por conta de uma... Não entendi muito bem porquê, cara. Eu acho que o árbitro... Eu tenho a sensação de que o árbitro, de repente, deu o cartão amarelo pro Roberto por conta de uma confusão ali dentro da área e tal. Não foi bem uma confusão, mas foi uma confusãozinha, podemos dizer assim, né? Uma faísquinha, podemos dizer assim. Nessa faísca, o Hugo Souza tomou o cartão amarelo que, convenhamos, o Hugo Souza poderia ter arrumado de qualquer jeito, né? Afinal de contas, ele vai servir a seleção brasileira. Inclusive, pode ser que ele jogue um dos jogos pela seleção brasileira e tem o jogo contra o Santos depois da data FIFA. O Hugo Souza estava pendurado. Com esse cartão amarelo, o Hugo Souza, então, não vai para o próximo jogo contra o Santos, se eu não me engano, lá na Vila Belmiro, né? E o Hugo Souza acabou tomando esse cartão amarelo e, enfim, né? Não vai jogar o próximo jogo. Vai servir a seleção brasileira, vai ser o Corinthians contra o Santos. Lá vamos nós de Matheus Doleri de novo, hein? Caramba. Aos 17 minutos, Lucas Silvestre, o Dorivalzinho, faz então as primeiras alterações aí no Corinthians. Saíram então o Guinegão e o José Martins para as entradas de Vitinho, guarde esse nome, e André, moleque aí da base, mais uma vez recebendo chance no time do Corinthians, né? E aos 26 minutos, gol do Corinthians, gol de Iurabeto. Iurabeto que ficou marcado por conta daquela cavadinha contra o Flamengo, volta jogando na Química Arena, deixou o Maicon bater o pênalti e agora fez o seu gol, né? Fez o seu gol aí no jogo, gol do Corinthians, gol de Iurabeto. Um passe ali na medida pro lado esquerdo do Matheus Bidu, o Vitinho, fala dele, né?
O Vitinho recebeu o passe, cruzou a bola no meio e o Roberto aproveitou a saída no meio esquisita ali do Walter. Quer voltar? Fala, Walter. O Roberto recebeu, só empurrou a bola pro gol. Para fazer então o 2-0 para o Corinthians, né, cara? A essa altura o Mirassol já tava meio que apertando, já tava meio que indo pra cima do Corinthians, que era óbvio que ia acontecer, né? Mas acabou que o Corinthians, na segunda vez, naquele momento que iria acertar a direção do gol, fez 2 gols. Enfim, né? 2-0 o Corinthians e o Roberto. Aos 27 minutos, o Lucas Silvestre mexe mais uma vez aí no time do Corinthians, sai Brandon Bidon para a entrada de Memphis Depay. Pois é, né? Memphis Depay de volta ao time do Corinthians. Ele que foi convocado também para a seleção holandesa, vai jogar pela seleção holandesa e deve jogar os 2 jogos, aí mais ou menos. Está de volta então, depois de uma lesão ali no time do Corinthians, né? Aos 37 minutos, o contra-ataque aí pelo lado esquerdo, Matheus Bidu inverte, Memphis Depay foi finalizar e foi travado. E aos 38, Lucas Silvestre faz então as últimas alterações no Corinthians. Saíram então o Vitinho? Cara, saiu o Vitinho e o Matheus Bidu. O Vitinho que entrou em campo, deu assistência, mas acabou saindo de campo por uma questão física. Para as entradas então de Rian e Angileri. E aos 49 minutos, com o jogo já ganho, podemos dizer assim, né? Gol do Corinthians. André, primeiro gol do moleque como profissional do Corinthians, né? E eu já falei isso aqui uma vez, não lembro, mas acho que eu já cheguei a falar. Cara, eu acho muito satisfatório, mano. Eu acho muito satisfatório quando vê o moleque na base, surgindo, com potencial, faz o primeiro gol com o profissional. Eu acho muito satisfatório, cara. Acho muito satisfatório. Mas, aí tá aí, né, cara? 3-0 Corinthians, André. 3 vezes acertou o gol, 3 gols. Curioso, né? Curioso. Uma jogada novamente pro lado esquerdo, literalmente o lado mais forte do Corinthians ali no jogo, na parte ofensiva. E o Roberto rola a bola no meio pro André, que recebeu com enorme liberdade ali na grande área. Só dominou, finalizou no canto, sem chance pro Walter. Para fazer então o 3-0 para liquidar a fatura na Neoquímica Arena. Que coisa, né, velho? Que coisa. E aos 51, fim de jogo, Corinthians 3, Mirassol 0. O Corinthians, 7 jogos depois, que eu tinha esquecido de citar quando eu tava falando de resultado, volta a vencer na Neoquímica Arena, né? A última vez que o Corinthians tinha vencido na Neoquímica Arena tinha sido contra o Santos, lá no primeiro turno no campeonato. Parabéns aos envolvidos, mas pelo menos, finalmente voltamos a vencer na Neoquímica Arena e voltamos a vencer também no Brasileirão depois de 3 rodadas. E aqui eu finalizo então o resumo aí do jogo. Vamos então as notas para jogadores. Apenas para os jogadores, né, cara? Não vou dar nota para o Lucas Silvestre, até porque ele é auxiliar, né, cara? Comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda. Se você discorda das notas, deixa as suas notas aí nos comentários. Hugo Souza, nota 5. Hugo Souza não trabalhou no decorrer do jogo, tá com o uniforme limpinho, né, cara? Nem precisa lavar, né, Hugo Souza? Mateuzinho, nota 7. Jogou bem o Mateuzinho. Gustavo Henrique, nota 7,5. Jogou bem o Gustavo Henrique. Mais uma vez, né, cara? Mais uma vez. João Pedro Choca, nota 7. Quem diria que ele fosse melhor que o Kaká, né? Lucas Silvestre / Dorival. Matheus Bidu, nota 7,5. Jogou bem o Matheus Bidu. E participou de 1 ou 2 gols ali do time do Corinthians. Não de forma direta, mas participou da jogada, né, cara? Ranieri, nota 7. Jogou bem ali o Ranieri, aí na parte defensiva. José Martins, nota 5. Um desempenho razoável, mediano ali do Martínez. Michael, nota 7. Fez o gol de pênalti e teve um desempenho até bom ali no decorrer do jogo. Brandon Bidon, nota 6,5. Uma atuação ok do Brandon Bidon. Guinegão, nota 6. Um desempenho, ele correu e tal, mas tratando de desempenho, tem um desempenho um pouco mais mediano, mas nada que seja para fazer o escarcéu, né? E o Roberto, melhor jogador em campo, nota 10. Fez o gol e deu assistência pro gol do André, né? Primeiro gol do moleque com profissional do Corinthians, né? Jogadores que vieram do banco agora. Vitinho, nota 7. Deu assistência, né, pro gol do Roberto. E finalmente, né, Vitinho? Finalmente participando do gol do Corinthians, né, cara? André, nota 8. Entrou e fez o gol. Primeiro gol dele como profissional.
volto a repetir, cara. Acho muito satisfatório quando vê o moleque da base faz seu primeiro gol como profissional. Muito satisfatório pra mim, né, cara? Memphis Depay, nota 5. Entrou e não fez lá muita coisa, né, cara? Mas não vou conectar muito porque ele acabou de voltar de lesão, né? Rian, nota 4. Entrou, não fez lá grande coisa, perdeu uma bola meio esquisita no meio campo, mas enfim. Angelelli, nota 5. Ele entrou e não comprometeu, né, cara? Não comprometeu. Lucas Silvestre, o técnico, né, cara? O técnico do time, já falei que eu não vou dar notas. Então, é isso aí, né, cara? Esse foi então o nosso pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilha pra galera que consome meu conteúdo. Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto e é nóis.